Nós estamos felizes por mais uma noite que nós estamos nos reunindo. Eu queria glorificar a Deus pela vida de vocês. É uma honra estarmos juntos aqui mais uma vez. Já de antemão, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Gente, eu quero confessar uma coisa para vocês, um pouquinho mais tarde. Mas antes disso, eu queria perguntar aqui, e eu queria que vocês fossem bastante honestos, porque quando eu for confessar o que eu vou confessar, eu vou ser muito honesto também. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quem aqui já achou que não servia para ser útil para Deus? Quem achou que Deus jamais te usaria? Ou talvez você ainda pense assim, pode ser honesto, por qualquer razão. Às vezes você até recebe uma palavra de alguém, de repente você já recebeu uma profecia de alguém falando para você, Deus vai te usar, Deus tem um propósito na sua vida, e você fica, amém. Mas por dentro você ficou pensando, eu acho meio difícil, viu? Ele vai ter que fazer um milagre, porque com o meu currículo, com o meu histórico não está muito bom, não. Mas obrigada pela honestidade de vocês. Eu confesso para vocês que sempre que eu estou aqui na frente de vocês com o microfone, dá muita vontade de sair correndo, assim, gente. É tanto que todos os cultos eu estou na recepção, eu estou abraçando todo mundo e faço questão de olhar nos olhos, abraçar e conversar. Mas quando eu vou pregar, você dificilmente me acha circulando por aí, porque eu estou no banheiro passando mal. Eu estou assim, ó, você consegue, você vai dar conta. E eu estou lá, o Senhor, derrama misericórdia, graça, Deus me ajuda. E eu fico lá em casa conversando com o pastor Samuel e eu falo, meu amor, você prega tão bem. Você ama o microfone, você falta não largar o microfone. Você fica ali, ó, grudado, você tem uma sintonia. E tem pessoas que são mais extrovertidas e pessoas mais introvertidas. Cadê os extrovertidos aqui? Eu sou tímido. Ele é tímido, gente. Agora, cadê os introvertidos aqui? Levanta a mão. Gente, ó, os extrovertidos são aquelas pessoas que amam estar com a galera. Tá sempre querendo animar, tá sempre marcando coisa para contar todo mundo. A pessoa se recarrega encontrando gente. É o Samuel. Ele tá cansado e fala, tô sem fazer nada, vou tomar um café com alguém? Eu, que sou uma introvertida, eu gosto de estar com vocês, amo estar com pessoas, mas eu me recarrego sozinha, sabe? Eu preciso estar sem fazer nada pensando. E não é algo meu contra vocês, tá? Me entendam bem. É até contra o Samuel também. É contra qualquer pessoa. Às vezes eu não me suporto. Se eu pudesse sair perto de mim, eu sairia também. Às vezes eu tô lá em casa e o Samuel vê que eu tô naqueles dias que eu tô precisando recarregar e alinhar meus pensamentos. Aí ele olha pra mim e fala, você quer fazer alguma coisa? Eu digo, eu quero ficar só. Aí às vezes ele vê que eu tô lá um tempinho no quarto, aí ele manda mensagem, amor, posso ir pra aí? Aí eu falo, você não quer ir pro racha, não? Não quer ir fazer uma caminhada? Vai fazer alguma coisa. Então, esses processos, é importante você entender e conhecer o outro. E eu sou uma pessoa introvertida. Eu gosto de socializar, gosto de estar com as pessoas, me divirto, gosto de fazer coisas em grupos. Mas eu também preciso dos meus momentos sozinha para pensar, para ter ideia e colocar a criatividade em dia. Eu faço muito isso sozinha. Então, para mim é um desafio estar aqui falando com o microfone na mão, porque eu gosto de ficar ouvindo mais do que falando. Mas eu queria que você lesse essa palavra comigo e você vai entender o porquê que eu estou dizendo tudo isso. Êxodo 3, quem achou diz amém? A palavra de Deus diz assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, ele chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas ela não se consumia. Então ele disse consigo mesmo, eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Você pode dizer um amém por essa palavra?
Sabe o que é interessante? Quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, ele começa um diálogo e ele não está ainda assustado. A partir do momento que Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, parece que tem um peso nessa fala. Então nessa hora Moisés esconde o rosto porque agora está com medo. Eu não sei quantas vezes você já ouviu essa palavra, que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas sempre que a gente ouve isso, parece que está se referindo que Deus é o Deus dos mais, sabe? Dos top master, dos mais fiéis, dos mais fortes na Bíblia. Afinal de contas, é Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando você analisa a história deles, você começa a ver que eles não foram pessoas perfeitas. Não foram pessoas extraordinárias. E a primeira lição que eu quero que você aprenda aqui, essa noite, é que Deus não escolhe super-homem e nem Mulher Maravilha. Fala para a pessoa do seu lado aí, Deus não escolhe super-homem nem Mulher Maravilha. Porque quando a gente escuta isso, vem logo um peso. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas se você olhar, eles são todos de uma mesma família. Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó. Só que quando você vai analisar a vida deles na Bíblia, você vê que é um verdadeiro caso de família, gente. É barraco atrás de barraco. Abraão é conhecido como o pai da fé, o amigo de Deus. Só que Abraão, várias vezes, ele mentiu para salvar a própria pele. Abraão era casado com Sara, e Sara era uma mulher muito bonita, e em vários momentos ele ficou com medo dele ser morto, porque ele foi para alguns lugares, e quando os homens olhavam para Sara, eles desejavam Sara. E teve um momento que Abraão começou a tirar o corpo de campo e falar que Sara não era a mulher dele, era a irmã dele. Agora imagina a decepção para Sara. Se ela casou com aquele homem no namoro, talvez ele falasse, olha, se tiver um tiroteio, eu entro na frente da bala. Toda esposa já ouviu isso. Se um dia a gente passa necessidade e tiver um bife, um ovo, eu como o ovo, você come o bife. Gente, o marido de vocês também fala essas coisas? É só o meu marido que fala essas coisas. Ele tem essas falas dramáticas. Se um dia tiver só um cobertor, uma cama, eu durmo no chão, você dorme na cama. Ele ama ter essas falas. Imagina Abraão falando isso para Sara. Se um dia eu precisar, eu mato e morro por você. Se um dia eu roubar o meu celular ou o seu, eu dou o meu celular para não roubar o seu. Aí chega na hora, faz o quê? Corre, mulher, que tá pagando a parcela do celular ainda, corre. Aí Abraão falou, não, ela é minha irmã. Imagina Abraão tirando o corpo de campo e Sara pensando, mas rapaz, cadê o homem corajoso que eu casei? Então Abraão mentiu várias vezes. Abraão com Sara teve um filho chamado Isaac. Isaac conheceu Rebeca e eles tiveram 2 filhos, tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. E Isaac teve grande experiência com Deus, inclusive Deus mudou o nome dele para Israel. Foi algo muito poderoso, mas não foi... Ah, é verdade. Olha quanta heresia aqui, gente. Vamos editar essa parte no YouTube, pai, a pastora não ser cancelada? Eu tô pulando a história. Vamos chegar em Jacó já. Mas Isaac casou com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Isaac, ele preferia Esaú, porque era o primogênito. Apesar de serem filhos gêmeos, Esaú saiu primeiro. Só que Rebeca era mais apegada a Jacó. E tinha todo aquele favoritismo. E vocês sabem mais pra frente, eu vou contar também um pouco de Jacó. Mas Isaac também falhou, porque um pai não pode favorecer mais um filho do que outro. E Isaac, ele favorecia sim Esaú. Ele teve várias qualidades, mas ele favorecia também um dos filhos. Depois, você sabe, Jacó burlou e enrolou para ter a primogenitura do seu irmão Esaú. Porque se Esaú era o primogênito, ele tinha mais direitos. Só que Jacó foi lá, deu uma burlada, se fingiu com... Vou dar uma recapitulada, porque pode ser que eu tenha alguém que não conheça a história. Esaú, ele é muito conhecido porque ele era um homem peludo e tinha os braços bem cabeludos. Então, na hora de receber a bênção do pai, Isaac pediu uma pele de um animal, se cobriu e enganou Isaac, que estava velho naquela época. Então, quando Isaac vai ungir... Eu estou misturando as histórias, gente, é porque é para tu pregar no meu lugar mesmo. Na hora de Isaac... É Isaac mesmo, né, gente? Então, Isaac vai abençoar, foi isso que eu estava dizendo. Oh, meu Deus, Jacó segurou hoje.
Tava correto, não tava, gente? Vocês não estão prestando atenção aí, ó. Os irmãos estão nem lendo a Bíblia aqui, Samuel. Isaac, na hora de abençoar, ele confunde, porque ele está cego. Na verdade, não foi, ele confundiu, mas Jacó enrolou. Vocês entenderam que Jacó enrolou, né, gente? Então, o erro de Jacó foi que ele enganou o seu pai. E para resumo de história, você pode ver que é uma própria confusão na família que nem eu estou sabendo passar direito aqui. Tá uma confusão gigante, tava uma série da Netflix. Mas Abraão, Isaac e Jacó não foram super-homens. Eles não foram homens imbatíveis ou infalíveis, eles falharam, sim. Então, o que Deus quer dizer quando Ele se apresenta dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ele não está querendo dizer: eu sou o Deus dos homens fortes, não. Ele está querendo dizer: eu sou o Deus dos homens que fracassaram. Ele não está dizendo: eu sou o Deus dos homens fortes. Ele está dizendo: eu sou um Deus forte de homens comuns que, porque confiaram em mim, viveram algo extraordinário na vida deles. Talvez você não seja uma pessoa extraordinária, e que bom que você está no lugar certo, porque você não tem pastores extraordinários aqui. Talvez você seja uma pessoa comum, como nós somos, mas acredite, se você for uma pessoa comum, que confiar em Deus de todo o seu coração, você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. Não tem a ver com quem você é, tem a ver com o que Deus tem para fazer através de você. Abraão, Isaac e Jacó não eram pessoas extraordinárias, eles eram homens comuns, mas que confiaram em Deus. E por isso, quando Deus se apresentava: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele estava falando: eu sou o Deus de homens que fracassaram, mas eu sou o Deus de homens comuns que confiaram em mim. Sabe, quando eu me vejo aqui com muitas limitações, eu não me sinto a melhor ministrante, a maior pregadora. Inclusive, sempre que alguém me convida para pregar em algum lugar, eu penso: gente, não vai ser uma boa conferência porque estão me chamando. Vai ser uma coisa desse tipo de casa, né? Mas sempre que eu estou diante disso, eu olho: Deus, eu sou tão comum. Deus, eu tenho tanto para aprender, eu tenho tanto para ouvir. Mas a verdade é que Deus está chamando pessoas comuns para confiarem nele e viver coisas extraordinárias. Sabe o que isso significa? Que Deus vai te chamar para restaurar, para levantar pessoas quando você mesmo estiver juntando os seus pedaços. Deus vai te chamar para encorajar quando você estiver desanimado. Deus vai te chamar para pregar quando você quiser ouvir. Deus vai te chamar para você ajudar financeiramente alguém quando você também estiver precisando de uma ajuda financeira. Deus sempre usa pessoas comuns, mas se tem uma coisa que une essas pessoas que Deus usa, é que elas podem sim ser comuns, mas elas são pessoas que estão sempre disponíveis para Deus usar. Deus está procurando aqui pessoas que estão disponíveis, que estão dizendo: Deus, não importa a área, não importa o lugar, se o Senhor quiser fazer algo na minha vida, eis-me aqui. Se você falar: Deus, eis-me aqui, Ele vai te usar. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar ideias, Ele vai abrir as portas, Ele vai te colocar nos lugares certos, com as pessoas certas. Porque é assim que Deus faz. Essa é a boa notícia. Deus não usa super-homens e nem mulheres maravilha. Deus usa pessoas comuns. Eu quero que você olhe para o seu irmão, para o seu amigo e diga assim: Deus vai te usar. Ele nem precisa da sua ajuda para te usar. Ele só precisa da sua disponibilidade para te usar. Basta que você queira, basta que você esteja disponível para Ele te usar. Aleluia. A outra boa notícia a respeito de Deus é que isso é meio contraditório, mas Deus ama usar pessoas quebradas. Tem pessoas quebradas aqui? Tem pessoas imperfeitas aqui? Deus ama usar pessoas imperfeitas. E por que isso é contraditório? Porque nós vivemos numa época onde, quando alguma coisa nossa quebra, a gente nem sequer mais conserta, a gente simplesmente compra outro. Eu lembro que quando a gente morava em Taubaté, nós tínhamos aqueles forninhos elétricos e eu fiquei enrolando para consertar. Até que uma vizinha se prontificou e ela falou: não, pode ser que eu levo. Quando eu voltei para casa, o forninho estava na calçada e tinha um aviso. Ela escreveu dizendo assim: olha,
o moço lá da elétrica disse que era melhor você comprar outro, porque a peça que precisava trocar era muito cara. Eu pensei, gente, mas eu vou ter que comprar um outro forninho, mas ele tá ótimo aqui. Eu olhava por fora e estava incrível. Com pouco tempo de uso, como que eu vou trocar o forno agora? Antigamente, se você for analisar os seus avós, até mesmo os seus pais, parece que as coisas duravam mais, ou talvez o conserto compensava muito mais do que hoje. Hoje em dia nós vivemos numa época bem consumista e parece que os produtos, quando você vai analisar realmente, compensa muito mais você comprar um novo produto, compensa muito mais você substituir do que você consertar. Isso é muito forte. Para as pessoas, compensa muito mais substituir do que consertar. E às vezes a gente começa a enxergar com essa ótica. Então nós fazemos isso com os nossos relacionamentos. Então se meu casamento não está muito bom, é melhor eu substituir do que consertar. Se a minha esposa já não é tão bonita, é melhor substituir do que eu investir uma cirurgia nela. As pessoas, em vez de ir na academia, investir um crossfit, de repente o meu marido agora não é mais tão romântico. Ao invés de eu conversar com ele, eu vou substituir ele. As pessoas começam a reagir assim até com amizades. Eu comecei a ser amiga de uma pessoa, só que ela fez uma coisa que eu não gostei. Então, vou deixar de ser amiga dela e vou começar uma outra amizade. Você vai se aproximar de uma outra pessoa. Só que você começa a fazer isso tantas vezes que agora você não tem mais bons amigos, só colegas. Porque as pessoas, elas são imperfeitas. E faz parte do combo. Só que o mais poderoso é que Deus não enxerga como a gente enxerga. E que bom. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê que nós somos falhos, Ele vê que nós temos tanto a melhorar. Mas Ele não nos substitui. Deus insiste em você. Fala para a pessoa do seu lado. Deus insiste em você. Deus não desiste de você. Ele está insistindo em você. É por isso que você ainda está aqui. Eu quero que todos os casados se levantem aí. Todos os casados. Se levante. Quem é casado, se levante. Deixa eu te falar uma coisa. O caminho não é o divórcio. Deus vai consertar o que precisar consertar. Deus vai ajeitar o que precisar ajeitar. Se as pessoas estão trocando aí, aqui não. Aqui a gente entrega a Jesus e Jesus ajeita. Jesus ajeita tanto que Ele inclusive ajeita a mim. Ele ajeita a minha esposa, Ele ajeita o marido, Ele ajeita tudo. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não vai se separar. Pelo contrário, os seus filhos vão viver e vão profetizar que o casamento dos pais deles é um casamento abençoado. Nós não vamos viver esse tipo de casamento de pessoas que ficam trocando. Não. Nós vamos consertar. A pastora Fabiola vai orar agora pelo seu casamento. O mais importante é que nessas horas a gente sempre vê que o outro tem algo a consertar e nós demoramos a enxergar as coisas que nós precisamos consertar. Então que você possa orar pela pessoa que está caminhando com você, mas que você possa orar também por você. Senhor, nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria nessa caminhada, nessa jornada. Que o Senhor venha blindar casamentos aqui, Jesus, uniões aqui. Para que essas pessoas não venham se separar, para que essas pessoas não venham desanimar na caminhada. Nós te pedimos que os seus anjos venham cercá-los, que a tua graça e o teu poder possam estar envolvendo esses casais, essas famílias, meu Deus. Que nenhuma investida, que nenhuma trama, que nenhum engano de Satanás, que nenhuma crise possa afastá-los, possa quebrar a aliança que o Senhor uniu. Nós te pedimos, Senhor, que possamos amar o nosso cônjuge assim como o Senhor nos amou quando nós não merecemos. Então que nós possamos hoje nos fortalecer e nos agarrar a essa verdade, Deus. Que aquilo que o Senhor uniu, que ninguém separe. Em o nome de Jesus. Vem selar, vem aumentar o amor, vem aumentar a chama da paixão, a compreensão, nos dá sabedoria e sensibilidade, Jesus. Nós te pedimos em o nome de Jesus, te agradecemos. Amém. A solução não é substituir, a solução é você insistir. Insista.
É muito importante que a gente olhe para as pessoas como Deus enxerga. Que a gente não queira substituir ao invés de insistir. Sabe, as pessoas, geralmente, quando você vê alguém recebendo um prêmio Nobel, quem já assistiu alguém recebendo um prêmio Nobel, talvez pela TV? Aquela pessoa nunca recebe um prêmio Nobel por quem ela é. Ela recebe por algo que ela fez. Você nunca viu aquela pessoa chegando, recebendo aquele prêmio, dizendo, olha, o Andrew Reis está recebendo aqui esse prêmio. Desculpa, meu inglês é muito bom, eu sei. Está recebendo aqui esse prêmio porque ele é muito gentil. Ou porque ele lutou pelo casamento dele. Não. É sempre porque descobriu a cura de uma doença, ou porque fez um grande feito. O prêmio Nobel, ele é um reconhecimento por aquilo que a pessoa fez. Se você analisar uma casa, e quem tem procurado aluguel aqui vai entender bem isso, porque nós procuramos há alguns tempos atrás, e também estamos procurando para minha mãe, que vai vir morar aqui em Maceió também. E quando você começa a procurar as casas, você vê que dependendo da localização, o preço dela aumenta, sim? Quando você olha, tem muitas casas boas, mais afastadas da orla, que a casa é enorme, que tem muitos quartos e o preço é bom. E parece que quando vai se aproximando da orla, da praia, ela realmente fica mais valorizada. Então a casa fica mais cara de acordo com a sua localização, com a sua posição. Esses dois exemplos que eu estou dando para você é porque muitas vezes a gente trata as pessoas como coisas. Da mesma forma, a gente começa a analisar as pessoas não porque elas são, mas pelo que elas fazem ou pela posição aonde elas estão. Parece que nós valorizamos mais pessoas que têm um emprego melhor, pessoas que têm um carro melhor. E não é só isso que eu estou dizendo em questão de você particularmente valorizar, mas é como nós enxergamos. É tanto que se você não está numa boa casa ou numa boa condição, você se acha inferior em muitas situações. E às vezes essas questões elas vão pesando e isso pode até afetar o seu relacionamento com Deus. Porque você pode achar que se você deixou de fazer alguma coisa, ou se você falhou, se você fracassou, você já não serve para Deus. E a verdade é que Deus não olha para você de acordo com o que você faz. Deus não te ama pelo que você pode fazer para Ele. Deus te ama por quem você é. O seu fracasso não assusta Deus. A sua falha não assusta Deus. Fala isso para a pessoa do seu lado. Ei, o seu fracasso não assusta Deus. O seu fracasso não assusta Deus. Ele não está te analisando pelo que você faz. Ele não está te analisando pelo seu desempenho. Ele não está te analisando pela sua posição. Para as pessoas, isso pode até importar. Se um médico cirurgião que trabalha com as mãos, se ele desenvolve mal de partes, ou se ele desenvolve, ou talvez um acidente nas mãos, ele talvez, para aquela profissão, ele não sirva mais. Um atleta quando ele se contude? Existe a palavra? Contude, se contundir. Um atleta como meu esposo, quando se lesiona. Essa lesão é antiga, gente. Ele sempre usa essa desculpa aí, ó. Ele fala que ninguém coloca por baixo das pernas dele é porque ele não joga, ele fica esse jogo todo dia assim, ó. Ele não corre, não. Tem que correr, meu bem, tem que correr. O artilheiro não corre? O artilheiro é o que faz gol, gente. Ele fala que teve uma lesão, aí ele usa essa desculpa. Imagine um atleta quando ele sofre uma lesão, é como se ele não servisse mais para nada. Então, quando a gente não está muito bem com Deus, a gente começa a achar que a gente não é mais útil para Deus. É por isso que eu perguntei no início se quem aqui em algum momento já achou que não servia para ser usado por Deus. Talvez porque você não se encontra na sua melhor fase com Deus. Às vezes Deus coloca a gente em situações para a gente pregar para alguém e você pensar, mas eu nem estou tão firme. Mas eu nem fiz um jejum essa semana. A gente começa a olhar para nossas falhas, nossas limitações e achar que Deus não pode nos usar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Filho, a minha graça te basta. Quando eu te uso não é porque você está bem ou quando você está mal. Quando eu te uso é porque eu não mudo.
Deus não muda, Deus não tem dias bons e dias ruins. Deus é Deus, Ele permanece Deus. Então mesmo quando você não estiver bem, se Deus te colocar numa situação para você ser bênção na vida de alguém, para você falar algo na vida de alguém, deixa Deus te usar, porque não depende de você, é Ele. É Ele que vai te dar as palavras certas, é Ele que vai te colocar no local certo. Muitas pessoas têm medo de fazer coisas diante de Deus porque elas esperam que elas irão fazer. E não tem nada mais assustador do que você achar que tem alguém criando expectativas no que você pode fazer, no que você pode dar. É assustador, é desesperador. É desesperador eu subir aqui e eu achar que eu tenho que te entregar algo, sendo que eu não sei como foi essa semana. Mas se eu subo aqui, eu subo confiando que Deus te conhece e Ele vai fluir aqui, Ele vai falar no seu coração. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes estão em situações e você vê alguém doente e você sente o Espírito Santo te falando, ora por essa pessoa. Mas ao mesmo tempo você pensa, e se eu orar e ela não for curada? E a vergonha que eu vou passar? E o constrangimento? Não é se você orar e não for curado, porque não é você que vai curar. É o poder de Deus que vai curar. Não coloque esse peso sobre você. Se Deus te direcionar para orar por alguém, ore. Aí eu tenho medo de evangelizar, porque se eu chegar para alguém no ponto de ônibus ou no meu trabalho e falar, olha cara, você conhece Jesus? Jesus te ama. Jesus tem um projeto na sua vida. E se essa pessoa fizer pouco caso? E se ela não receber? E aí eu não falo nada. Porque você está novamente esperando que venha algo de você. Não é você que irá fazer, porque quem convence é o Espírito Santo. Agora, como que o poder de Deus vai agir? Como que o Espírito Santo vai convencer se eu e você ficarmos calados? Se eu e você ficarmos com medo? Sempre que você olhar para você mesmo e achar que você pode fazer algo, você vai sentir medo. Mas se você reconhecer que você é uma pessoa comum, mas que confiando em Deus você pode fazer algo extraordinário, então você irá viver sim esse extraordinário de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, Deus vai te usar. Mesmo você se achando incapaz, Ele vai te usar. Quando você menos esperar, Ele vai te usar. Eu sei que tem muitas pessoas que elas caem, e aqui eu estou me referindo de pecado, elas caem no pecado, elas têm uma queda e elas se afastam de Deus. Deixa eu te dar um conselho, ao invés de você correr de Deus, corra para Deus. Porque é nele que você tem a solução, é nele que você consegue se reerguer. Se você se afastar de Deus, mais longe ainda você vai estar, isso é óbvio. E quem vai te levantar, se não for Ele? Quando você cair e se achar indigno, é essa hora de você correr para Deus. É semelhante a eu estar precisando de uma cirurgia e me esconder do médico. É eu saber que estou precisando aprender algo e me esconder do professor. Você sabe quem tem a solução. Você sabe quem tem a resposta. Você sabe quem pode te restaurar. Então se você caiu, não se esconda, corra para Deus. O seu fracasso não assusta Deus. Porque o seu fracasso não é quem você é. A sua queda não define a sua identidade. Sabe, o filho pródigo, quando ele erra, quando ele chega para o pai e pede a parte da herança, está fazendo algo muito ofensivo. Porque imagine você chegar hoje para os seus pais e falar, pai, quanto que eu vou ganhar se você morrer? Você não pede a herança a um pai vivo. E ele está fazendo algo extremamente ofensivo para aquele pai, mas ele pediu a parte dele da herança e o pai deu. Então ele carrega aquele dinheiro e ele gasta facilmente em várias coisas. E aí quando ele volta tão envergonhado, tão constrangido por tudo que ele fez diante do pai dele, que ele pensou, eu não vou chegar e pedir para o meu pai me aceitar novamente na família, eu vou pedir para o meu pai me aceitar como um dos empregados, porque eu lembro que um dos empregados dos meus pais sempre comiam muito bem, e eu estou passando fome. Então quando ele volta para casa, ele volta não para ser mais filho, ele volta para ser empregado agora. Porque para ele, a queda dele reduziu quem ele era.
Para ele, se ele só tivesse acertado, ele poderia ser digno de ser chamado filho. Mas agora que ele falhou, ele não era digno de ser chamado filho. Então ele volta e ele faz todo um discurso, chega para o pai dele e fala: pai, eu errei contra ti, pequei contra os céus, não sou mais digno de ser chamado seu filho, então me aceita como um dos seus empregados. Mas aquele pai, ele não se importa com esse discurso, pelo contrário, ele abraça o filho. Ele pede que faça um churrasco para ele, coloca novas roupas, novos calçados, um anel no dedo e está dizendo: filho, que bom que você voltou e que empregado coisa nenhuma, você é meu filho. Aquele pai está dizendo para o filho dele: o que você fez não muda quem você é. A sua queda não define quem você é. E isso reflete no nosso relacionamento com Deus. Eu sei que quando você erra, você chega diante de Deus se sentindo menos. Quando você caminha um tempo longe de Deus, você chega para Ele como se fosse um servo. E Ele fala: você ainda é meu filho. Você é minha filha. Você podia estar longe, mas você é meu filho. Você é minha filha. E que bom que você voltou. A sua queda não define a sua identidade. Fala isso para a pessoa do seu lado, para ela não esquecer. A sua queda não define quem você é. Os seus erros não definem quem você é. O seu fracasso não define quem você é. Isso é como as pessoas enxergam. Mas em Romanos 8:37 diz quem nós somos. E diz: mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O mundo pode dizer qualquer coisa sobre você, mas a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor naquele que te amou. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Como Jesus é bom, como Ele é fiel. Eu sei que se você tem falhado, se você tem esfriado na fé, ou se você tem sentido que tem fracassado com Deus, você tem se escondido, e saiba que você não é a primeira pessoa a fazer isso. Na verdade, isso é algo que todo ser humano, todo pecador faz. O que foi que Adão e Eva fez quando eles comeram do fruto proibido? Se esconderam de Deus. O próprio Moisés, quando Moisés entende que Deus quer libertar o povo, antes de ele sair do Egito, ele ainda era um príncipe lá no Egito, antes dele entender que Deus queria usá-lo para libertar o povo, ele tentou fazer da própria forma, com as próprias mãos. Então, quando ele vê um soldado escravizando e chicoteando um dos seus, ele vai lá e defende, só que ele assassina o soldado. E quando ele comete esse pecado, ele enterra o soldado. E é a partir desse episódio que ele foge para o deserto. E quando Deus encontra Moisés no deserto, na leitura que nós fizemos aqui, já se passou 40 anos e Moisés está 40 anos fugido, se escondendo. Então acredite, você não é a primeira pessoa a se esconder de Deus. Você não é a primeira pessoa a parar de orar quando peca. Você não é a primeira pessoa a esfriar e parar de ler a Bíblia quando sente que está longe de Deus. Você não é a primeira pessoa. Nós, como pecadores, temos a tendência a fazer isso. Nós estamos sempre nos escondendo de Deus. Mas 1 João, capítulo 1:9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. A solução não é você esconder ou omitir, é você confessar. Quando você confessa, você entende que aquilo não te define. Porque se eu achar que o meu pecado me define, eu vou querer sempre escondê-lo, sempre fugir, sempre ignorar, sempre disfarçar. E tem várias formas de esconder. Outra forma de esconder é você justificar. Eu não sei se você já esteve com uma pessoa, já conversou com uma pessoa, onde você apontou um erro e ela ficou justificando. Ela está como escondendo aquele erro. No casamento, você sempre tem esses embates, essas discussões. E eu lembro que em vários momentos eu tive discussões difíceis com o pastor Samuel, porque nós estávamos nos conhecendo e eu tinha toda uma carga, uma criação, ele tinha outra. E no casamento você começa a lidar com o pior lado do outro, também com o melhor lado. E eu sempre tive dificuldade com orgulho.
Só que o orgulhoso não acha que é orgulhoso. Por causa do orgulho. Então sempre que o Samuel dizia assim, mas você é orgulhosa. Eu dizia, eu? Eu orgulhosa? Eu estou totalmente aberta para a gente resolver, para eu te perdoar. Só você reconhecer que eu estou certo, você está errado. Eu estou aqui, eu quero resolver. Reconheça que a gente resolve. Ele dizia, porque você é orgulhosa. Isso foi algo que Deus ia tratando em mim, porque o orgulhoso, ele quer resolver a situação, só que ele espera que a outra pessoa venha falar primeiro. Então, às vezes eu sabia que eu estava errada, mas eu ficava no quarto, oh Deus, eu sei que eu errei, mas toca no coração dele. Faz ele vir aqui, porque se ele vier, eu vou dizer, sim, meu amor, vamos resolver, vamos. Mas para eu ir lá, conversar com eles, meu amor, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu sou digna, mas te matou princesa. Me aceita como... Não, me aceita como menos que isso não, tem que ser como princesa mesmo. Mas eu lembro que em vários momentos a gente discutindo sobre isso, ele dizendo, você é muito orgulhosa. Eu lembro que o que me constrangia é que ele era muito fácil de perdoar. Ele era muito fácil de pedir perdão. Então quando a gente ia discutir e eu estava certa, que tinha esses momentos também. Eu lembro que quando a gente ia discutir e eu falava, olha Samuel, por que você naquele dia? Ele, tá bom, eu errei. E aí eu, mas aquele dia ele, não, hoje eu errei, é verdade. E acabava a discussão, acabava ali. E eu ficava com raiva. Eu dizia, para de estragar a discussão. Eu tenho todo um roteiro aqui. Eu estou há dias planejando resposta para tudo que você falar. Vamos discutir. Sempre que eu dizia, mas olha, Samuel, naquele dia ele... Tá, amor, eu errei, é verdade. E eu ficava com raiva, nossa, mas que facilidade de assumir o erro. E eu queria brigar mesmo. Eu estava aqui pronta a semana inteira pensando, porque em 2005, você lembra? Você fala que eu atraso, mas em 2005 eu te esperei. E ele sempre me constrangia, ele falava, não, amor, eu errei. E aí eu comecei a aprender com isso. Então, quando eu estava errada, quando ele dizia, meu amor, você está atrasada aqui, faz 1 hora que você está atrasada. Eu, amor, eu errei. Eu errei. É assim que se faz, não é? No instante acabou o orgulho. Agora, toda hora que a gente discute que eu estou errada, eu já falo logo, eu errei, meu amor, me perdoe. E a pessoa, mas é porque eu sim, mas eu já falei que eu errei, você quer mais o quê? Eu já assumi meu erro. Da mesma forma, quando a gente erra diante de Deus, às vezes a gente fica escondendo, a gente fica justificando, ao invés de só confessar e resolver. Ao invés de você ficar negociando e dizendo, mas eu pequei, eu errei, mas porque fulano fez isso também. Porque minha mãe não me ajudou, porque meu namorado não colaborou. Então você está sempre procurando uma justificativa, quando é melhor só confessar e resolver. Só trazer à tona. Então, não esconda. Não esconda os seus fracassos. Não esconda as suas falhas. Porque se você entregar ela nos pés de Jesus, ela será a munição naquilo que Deus vai te usar. Porque se tem uma coisa que toca pessoas, são pessoas reais. Quanto mais perfeita é a pessoa, mais um distanciamento a gente cria. E você pensa, eu nunca vou ter um contato com essa pessoa, ela é tão distante. Mas quando você vê alguém que é vida real, você está aberto para ouvir a história daquela pessoa. E você, sendo vida real mesmo, com as suas falhas, os seus fracassos, o seu histórico, você vai estar com pessoas que vão estar abertas para te ouvir, pessoas que vão estar sedentas para aprender com você. São os seus fracassos, são as suas histórias, quando você aprende e ressignifica, que é o assunto de uma conversa, que é o assunto de você criar uma ponte com outra pessoa e você falar, olha, eu sei o que está passando porque eu já passei por isso. Você está com crise no seu casamento? Olha, eu já passei uma crise no meu casamento. Olha, o seu esposo está assim, tal com você, o meu esposo também já esteve e eu reagi de tal jeito. Você já teve um chefe muito difícil? Eu também tive um chefe difícil, sabe o que eu fiz? O seu vizinho é complicado? Olha, eu tive um vizinho complicado, sabe como eu reagi? Então aquela situação em que você aprendeu, onde Deus te ensinou, vai ser uma situação que Deus vai colocar diante de outras pessoas para que você seja boca de Deus para aquelas pessoas.
Eu queria te convidar a ficar em pé, eu queria orar por você.